bem? Hoje é dia de falar de contrato de longo prazo e contratos governamentais. O que é isso? Onde é que está na legislação? O que eu devo fazer? Como é que isso reflete um pouco na contabilidade, na apuração dos tributos? Então, vem comigo que eu quero explicar para vocês hoje como é que isso funciona. Bom, primeiro a gente vai falar, você já deve ter ouvido falar que o lucro real, ele é sempre pelo regime de competência. Então eu vou reconhecer pela competência independente do pagamento ou não, do recebimento, na verdade, dessa receita ou não, eu vou oferecer a tributação. No Simples Nacional e no lucro presumido, eu posso ter uma tributação pelo caixa, que é quando eu tributo somente quando eu recebo, ou pela competência, que é quando eu de fato presto serviço, vendo o produto e aí, independente de ter recebido ou não, eu tenho que tributar. No lucro real não é assim que funciona. No lucro real, o que vai acontecer? Eu vou reconhecer na minha demonstração de resultado do exercício, vou pegar esse lucro contábil, que a gente chama de LAIR, lucro antes do imposto de renda. Aqui, na verdade, é o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, né? Então, eu pego esse lucro contábil, trago para a minha apuração, tanto do LALUR quanto do LACS, lembrando aí, LALUR, livro de apuração do imposto de renda, LACS, livro de apuração da contribuição social. Então eu trago para cá e faço a tributação, 15% de imposto de renda, 10% de adicional, 9% de CSLL. Porém, que lá o regulamento do imposto de renda, que é o decreto 9.580, no artigo 478, no artigo 479 diz? Ele diz que no caso de contratos de longo prazo, ou seja, contratos superiores a 1 ano, eu vou reconhecer na execução do serviço. Cuidado com isso, porque tem gente que acha que contrato de longo prazo eu só vou tributar no recebimento. Não é. Digamos que eu tenha lá uma construção de um prédio, tá? Desculpe. Eu tenho a construção de um prédio. Então vamos aqui no exemplo prático. Eu estou fazendo a construção do prédio e vai durar 3 anos aí essa construção do prédio. Então aqui, no primeiro ano, eu tenho os demais clientes, tá? E eu vou tributar normalmente. O ideal é que eu separe o que é contrato de longo prazo, tanto na receita quanto no custo, tá? Fica muito mais fácil pra gente na hora de fazer o cálculo da tributação. Reconheci aqui minha receita, meu custo, minha despesa, pego esse lucro contábil, trago para minha apuração, não tenho nenhuma adição nem exclusão a ser realizada. Tributo a 15% do imposto de renda, 9% da contribuição social. Não tem imposto de renda adicional, porque é lucro real anual, minha base de cálculo não ultrapassou 240 mil. Bom, deixa eu só aumentar aqui pra gente ter com adicional, né? Prontinho. Já no segundo ano, o que foi que aconteceu? Eu no segundo ano peguei um contrato aí com o governo, ou contrato de longo prazo, não precisa necessariamente ser com o governo, mas eu peguei um contrato de longo prazo e ao longo do ano 2, eu tive aí uma receita de 240 mil e um custo de 72 mil no longo prazo. Eu reconheci essa receita e esse custo, mas eu de fato não tive ainda a execução da obra. Eu não tenho ali, choveu muito, atrasou a entrega do material, enfim, o serviço não foi de fato prestado. Então, como é um contrato de longo prazo, eu vou excluir a receita do contrato de longo prazo e vou adicionar o custo. Então presta atenção numa coisa,
a receita sempre acompanha o custo. Grave isso. Se eu tenho uma receita diferida, eu tenho que ter igualmente um custo diferido. Porque eu já vi pessoas que excluem a receita e não adicionam o custo. Gente, isso é um princípio básico da contabilidade. É por isso que eu sempre digo, para você fazer, eu quero ser especialista na área tributária, mas você entende minimamente de contabilidade? Porque se você não entende de contabilidade, você vai fazer besteira. Então, eu aqui reconheço, eu excluo a receita, eu adiciono o meu custo e controlo em parte B. Então, o que eu tenho aqui? Tá? Eu vou até separar pra gente ficar mais palatável aqui. Não, deixa eu colocar aqui. São 2. Porque aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu gosto de fazer essas coisas assim enquanto estou gravando, porque aí vocês vão vendo o que eu estou fazendo. Custos. Deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho aqui receita e custo. Custo, muito bem. Então, o que vai acontecer aqui, tá? No primeiro ano não tive contrato de longo prazo, beleza. Aí, a partir do segundo ano, eu tenho um contrato de 300 mil, tá? Eu tenho um contrato de 300 mil no longo prazo com um custo de 90 mil. Então, primeiro ano não tive nenhuma adição nem exclusão para fazer. No segundo ano, o que eu vou fazer? Eu vou excluir a minha receita de 300 mil e eu vou adicionar o custo de 90 mil. Então, até vou colocar uma corzinha diferente aqui para vocês se atentarem. Onde está isso na contabilidade e onde está isso na minha apuração? Vou colocar uma cor diferente para o custo, para vocês visualizarem melhor o que eu estou falando, tá? Muito bem, aqui no Lattes eu não vou abrir detalhado igual tá aqui, para não ocupar espaço, porque eu quero tudo numa tela só para vocês verem, ok? Então eu excluí a receita de 300 mil, adicionei o custo de 90 mil, porque ele ainda não se realizou. Isso é uma diferença temporária, então eu vou pegar a receita, vou lançar crédito aqui no ano 2, vou pegar o custo, vou lançar a débito no meu ano 2. Então, eu tenho um custo que eu estou reconhecendo, tá? Muito bem, deixa eu mudar a fórmula aqui, porque senão vai dar problema. Ok. Pronto, agora está positivo. E aí, o que acontece no segundo ano? No segundo ano, eu tenho aqui uma receita. Vamos colocar um valor maior, né? Porque ele está faturando bem. De repente cai muito do nada, fica estranho. O que eu tenho aqui no segundo ano? O que eu vou fazer? Eu tenho de novo receitas de longo prazo de 100, então venho aqui e reconheço a minha receita de 100.
E tenho, opa, que eu fiz besteira embaixo. Eu excluo a minha receita de 100 e eu adiciono o meu custo de 30. Quarto ano, eu vou fazendo aqui, depois eu volto no reconhecimento. Então eu tenho aqui, ó, a receita de 100 e o custo de 30. Estou controlando em parte B. No quarto ano, eu tenho aí uma exclusão da receita de 200 e uma adição do custo de 60 mil. Então, novamente, venho aqui, controlo em parte B 200 mil de receita e mais 60 mil de custo. Então, vamos fazendo dessa forma para ver se vocês entendem melhor. Então, eu reconheço na contabilidade receita e custo. Só que são receitas que eu ainda não executei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir na apuração a receita e adicionar o custo. Então, todo mês, né, aqui eu estou fazendo anual, mas você vai olhar o que eu tenho de receita de longo prazo contabilizado que ainda não foi executado. Venho aqui e excluo. Ah, como é que eu, contador, vou saber disso? Pessoal, estou falando aqui de um exemplo da obra, o pessoal da obra tem que te mandar a medição. Você não tem como adivinhar. Mude a sua cabeça. O contador, ele tem que sair da sala, ele tem que conversar com as pessoas, ele tem que entender o que a empresa faz, ele tem que entender como o pessoal da contabilidade contabiliza, senão vai apurar o tributo errado. Não tem como, tá? Não tem como, vai apurar o tributo errado. Então, eu olhei lá o quanto o pessoal da contabilidade contabilizou, reconheceu aqui de receita e de custo, e olha a medição da obra para saber o quanto foi realizado. Então, o meu primeiro passo foi reconhecer, excluir a receita, adicionar o custo, controlar em parte B. Ótimo. Agora, o que vai acontecer? Mas você vai falar assim, tá, mas eu tô reconhecendo receita e não estou executando nada? Vamos fazer o reconhecimento, a execução. Digamos que essa receita que eu reconheci no ano 2, eu realizei toda no ano 3, dei um gás lá na obra. O que eu vou fazer? Eu vou tirar da parte B e adicionar na parte A. Olha só, a receita que eu excluí no ano 2, à medida que eu executei a obra, não é no recebimento da obra, é na execução. À medida que eu executei a obra, eu tiro da parte B e ofereço a tributação. E o custo? Mesma coisa. O custo eu vou pegar. O custo eu não tinha adicionado na parte B, agora eu vou excluir na parte A. Olha que bacana. Deixa eu só olhar o que está errado aqui. Ah, tá certo. Então, o que acontece aqui, tá? A receita que eu excluí, no momento em que eu executo a obra, eu adiciono. O custo que eu adicionei, no momento em que eu realizo a obra, eu excluo. Vamos lá. Aí você fala assim, tá, mas e se eu não reconhecer a receita como um todo? Digamos que eu... por que aqui tá 190? Ele tá puxando de onde isso aqui? Ah, tá, ele tá puxando o total de exclusões e não é da linha de baixo. Pronto.
como era assim. Então, digamos que no ano... Aí, o que eu tenho aqui na parte B? Só o reconhecimento da receita do ano 3 e do custo do ano 3. Digamos que no ano 4 eu não reconheci 100% da receita. Eu tenho 100 do ano 3. Digamos que eu só fiz 70 mil. Realizei 70 mil da obra, veio o laudo lá, 70 mil da obra. Opa, então peraí. Eu vou pegar 70 mil, 70 mil, que é o que? 70% da minha receita, e vou adicionar só o que eu realizei. A minha expectativa era de 100, mas eu só consegui, teve uma série de problemas, eu só consegui 70. Então eu vou, adiciono a receita de 70 que eu realizei. Aqui, qual é o cálculo que eu faço? O custo do ano 2 é 30. E eu realizei 70% da obra, porque 100 mil de receita, 70 mil eu realizei, 70%. Então eu vou reconhecer 70% do meu custo. Venho aqui e excluo 70% do custo. Por quê? Porque o custo é proporcional à minha receita. Eu tenho uma receita de 100, que eu reconheci e executei já 70, eu vou pegar o custo de 30 e reconhecer 70 também. Entendeu? Então, o que fica aqui, antes da gente falar de contratos governamentais? Primeiro passo, separar aqui o que é receita de longo prazo e o que é custo de longo prazo. A receita de longo prazo, que eu contabilizei, mas eu ainda não executei, eu vou excluir. O custo de longo prazo, que eu reconheci contabilmente, mas que o serviço ainda não foi efetivamente prestado, eu vou adicionar. E vou controlar isso em parte B. À medida em que eu vou executando a obra, que é o nosso exemplo aqui, eu tiro a receita da parte B e adiciono, ofereço a tributação na parte A. Eu tiro o custo da parte B e excluo da parte A. Então, a receita eu excluí, porque eu reconheci na contabilidade algo que eu ainda não fiz. Eu excluí e à medida em que eu vou fazendo a obra, eu vou adicionando conforme o laudo que eu recebo de medição. O custo é o contrário. Eu adicionei o custo, então eu vou excluindo na proporção que eu vou reconhecendo de receita, tá? Sempre na proporção que eu vou reconhecendo de receita. A não ser que você tenha alguma justificativa aí para o custo não acompanhar a receita, mas aí quem vai ter que dar essa justificativa é o pessoal da obra, não é você que é contador. Você não faz a obra, você só faz a apuração do tributo. E aí você controla em parte B. E vai fazendo esse controle e, gente, é lançamento a lançamento, obra a obra. Você tem que ter uma planilha de suporte, um programa, alguma coisa para você justificar o que você está fazendo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e aí você vai fazendo, né, a exclusão do custo e a adição da receita até acabar a obra. Ok? Então, contratos de longo prazo é dessa forma. E essa receita e o custo servem de base para o diferido. Só que eu não vou tratar disso porque eu quero tratar de diferido num vídeo específico, num podcast específico. Então, esse é o mecanismo do reconhecimento de contrato de longo prazo. Vamos falar agora de contratos governamentais, tá? O artigo 480 do Regulamento do Imposto de Renda, ele trata primeiro no 478 e 479 de contrato de longo prazo. Já o artigo 480,
ele vem falando aí da tributação de contratos governamentais, tá? Só voltando aqui, você calcula o imposto de renda, se ultrapassou 240 mil, você calcula o adicional e na base de cálculo da CSLL, 9% da base de cálculo, ok? Não tem mistério. A partir daí, calcular o IRCS, o problema é você saber o que adicionar e o que excluir. Aplicar a alíquota é o de menos. Vamos no contrato governamental. O contrato governamental ele é diferente por quê? Porque enquanto no contrato de longo prazo você reconhece a receita para tributar e exclui o custo na execução do contrato, à medida que você vai executando o contrato, no contrato governamental é no recebimento. Por quê? Porque quando eu presto serviço para uma entidade governamental, o que vai acontecer? Eu tenho que ter nota de empenho, é uma burocracia para você receber. Então o governo, sabendo disso, ele falou o seguinte, tá bom, quando você for prestar serviço, vender bens, produtos, para entidades governamentais, você pode diferir essa receita. Você vai diferir esse lucro, você vai tributar lá só quando você receber, tá bom? Então, aqui eu não vou manter os números originais, não vou me preocupar aqui com o imposto de renda adicional. O que eu faço aqui com o meu contrato governamental? No primeiro ano eu não tenho nada. No segundo ano, eu vou abrir aqui, né? Porque tem o reconhecimento do custo da receita. Tem que fazer a mesma coisa que o outro. Então, vamos lá. Pra gente... vocês entenderem o que eu estou fazendo. Não sei de onde ele está puxando esse 3 e esse 9. Tá puxando aqui do custo. Então, vamos colocar aqui. Muito bem. O que aconteceu aqui? Deixa eu colocar aqui a minha receita. Não, o custo que é mais... ok. E a receita? Bom, vamos lá. Eu vou fazer o quê? Vou excluir a receita. Vou adicionar o custo. Beleza. Vou fazer o que agora? Controlar em parte B. Reconhecendo aqui a receita em parte B. Reconhecendo a receita em parte B. Então, vamos lá. Ok. Então, eu reconheço, excluo as receitas de contratos governamentais, adiciono o meu custo. E aí, à medida que eu vou recebendo, digamos que eu recebi total, né? No ano seguinte, eu vou... peraí, deixa eu reconhecer aqui também o custo, né? Para ficar bonitinho. Ok. Então, à medida em que eu recebi do governo 20 mil, no ano 3 vou reconhecer aqui essa receita de 20 mil e vou fazer o que com o custo? Vou excluir o custo. Então, eu reconheço a receita e excluo o custo. A receita do terceiro ano, recebi no quarto ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir, cadê a receita? Tá aqui, no quarto ano.
Eu vou oferecer a receita à tributação, vou adicionar a receita e vou excluir o custo. Então, qual é o raciocínio aqui dos contratos governamentais? Primeiro, se eu reconheço a receita, se eu difiro a receita, eu difiro o custo. Tá? Receita e custo precisam andar juntos. Então, eu excluí as receitas que eu tenho com contratos governamentais e adicionei os custos que eu tenho com contratos governamentais. Eu venho aqui, controlo a receita em parte B, controlo o custo em parte B. À medida que eu vou recebendo do contrato governamental, eu tiro da parte B a receita e adiciono na parte A. Eu tiro o custo da parte B e excluo da parte A. E aí eu vou fazendo isso até acabar aquela nota fiscal, aquele contrato, aquela venda que eu realizei. Ok? Então a diferença entre o contrato de longo prazo é que ele é na execução do contrato. À medida em que eu vou reconhecendo esse contrato, a receita se torna tributável e o custo dedutível. Isso é uma diferença temporária controlada em parte B. Já no contrato governamental, não. À medida em que eu vou recebendo do governo. O governo levou 3 anos para me pagar. Eu vou levar 3 anos para reconhecer a receita aqui na minha apuração. 3 anos para adicionar a receita e excluir o custo. Enquanto isso, você controla em parte B. Tanto o contrato de longo prazo quanto o contrato governamentais são diferenças temporárias que servem de base aí para o ativo e passivo fiscal diferido, que não é o tema de hoje. Mas eu ia falar de variação cambial, mas eu acho que vai misturar muitos assuntos. Então eu trago variação cambial no nossa próxima aula, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se você ouviu até aqui, se inscreva no canal do YouTube, siga no podcast, divulgue esse conteúdo, nos ajude a crescer. A minha ideia é sempre fornecer conteúdo gratuito. Eu queria conseguir fazer publi, né? Alguma empresa me pagar para gerar esses conteúdos. Mas eu não quero cobrar das pessoas para ter acesso a esses conteúdos, porque a ideia é democratizar o conhecimento. Tá bom? Então ajude esse canal a crescer para a gente ter publi, para a gente poder fazer umas edições bacanas. Mas a ideia é fornecer para vocês aí esse conteúdo sempre de forma gratuita e da melhor forma possível. Então, muito obrigada para você que escutou até aqui e até breve.